Vamos lá então. Eu vou basear essas aulas de, vamos dizer assim, de reforço para os alunos do 8º ano do Colégio Militar, em especial o Colégio Militar de Porto Alegre, né? Baseado na nota de aula do próprio professor, de um dos professores da matéria, né? Então vamos ver lá na nota de aula sobre fatorações de expressão algébricas, ele fala lá que na introdução, fatorar uma expressão algébrica significa escrevê-la de forma equivalente como um produto de expressões algébricas, caso isso seja possível. Ou seja, porque nem sempre você vai poder fatorar uma expressão, vai chegar um ponto que vai estar no momento irredutível daquela fatoração. Por exemplo, x menos y multiplica x mais y é uma forma fatorada de x ao quadrado menos y ao quadrado. A partir de agora vamos estudar algumas técnicas de fatoração. No entanto, isso aqui é importante, nós nunca devemos esquecer que em álgebra temos letras representando os números. As propriedades que valem para os números valem para as letras. Uma propriedade particularmente interessante é a distributiva da multiplicação em relação à adição, que diz que para todo A, B, C pertencente aos reais, tem que botar a caneta, né? Senão não funciona. Isso, agora sim. Para todo A, B e C pertencente aos reais, é válida a seguinte relação. A que multiplica B mais C é igual a A vezes B mais AC. Certo? Como exemplo temos, então aqui ele dá dois exemplos. 3 vezes 10 mais 2 é igual a 3 vezes 10 mais 3 vezes 2. Ou seja, ele aplicou a propriedade distributiva aqui, né? O que o professor de vocês chamam de chuveirinho, né? Então, multiplicou 3 vezes 10 mais, porque o sinal aqui está de positivo, 3 vezes 2. Se você fizer essa conta, 10 mais 2 dá 12, 12 vezes 3 dá 36. Ora, 3 vezes 10 dá 30, 3 vezes 2 dá 6. 30 mais 6 também dá os mesmos 36 e não deveria ser diferente. E aqui também ele dá o outro exemplo, 9, que multiplica menos 5 mais 1, eu posso escrever como sendo 9, que multiplica menos 5, mais 9, que multiplica 1. Isso aqui, menos 5 mais 1, dá menos 4. 9 vezes menos 4 dá menos 36. 9 vezes menos 5, menos 45. 9 vezes 1, 9. Menos 45 mais 9, menos 36. Certo? Dessa maneira, podemos escrever 6 vezes 7 mais 6 vezes 8 como 6 vezes 7 mais 8, por exemplo. Certo? Então, essa é a primeira parte de fatoração só com os números ali. Então, ele vem depois, ele fala que fatoração como um fator comum em evidência. Fatoração com um fator comum em evidência. Exemplo 1. Veja como Pietra resolveu a seguinte expressão numérica. Aí está aqui, na letra A, 15 mais 18. Ora, eu posso resolver 15 mais 18 tranquilamente fazendo essa soma, né? Vai dar 33. Mas não é isso que eu quero aprender, né? Eu quero aprender a fatorar um número. Fatorar um número, ele quer que eu use agora um fator comum. Ou seja, tanto no 15 como no 18, existe um fator comum que eu tenho que colocar em evidência, certo? Eu posso reparar que tanto o 15 como o 18, eles são múltiplos de 3, certo? Eles estão lá na tabuada de 3. Então, o 3 é esse fator comum que eu estou procurando. Eu vou botar o 3 aqui do lado de fora e vou botar o pontinho que significa multiplicação e o parênteses, certo? Vou fazer aqui do lado, em outra cor, o que nós temos que fazer, certo?
vamos lembrar ali da propriedade distributiva. Vamos pegar aqui uma letra qualquer, A. Não ficou legal essa cor, né? Vamos apagar aqui, pegar outra cor. Ó, vamos pegar aqui A que multiplica B mais C. Eu aplicar a propriedade distributiva, aplicar o tal do chuveirinho, é eu multiplicar o A por todos os elementos que estão aqui dentro. A vezes B, AB. Mais, porque o sinal aqui é de mais, e A vezes C, AC. Certo? Para mim voltar para essa situação, o que eu vou fazer? Se aqui eu fiz a propriedade distributiva, apliquei a multiplicação, para mim retornar eu tenho que fazer a operação inversa da multiplicação. E qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, colocar em evidência é eu pegar, eu coloquei o fator comum aqui, é o A. Eu pegar o A, pegar esse primeiro monômio aqui, AB, e dividir pelo fator comum, que é o A. Ora, se eu tenho A em cima e A embaixo, eu posso cortar, né? Porque eu dividi uma coisa por ela mesma, o resultado é 1. Então, e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Eu multiplicar por 1 multiplicar qualquer número por 1, o resultado vai ser o próprio número, né? Então, eu fiz a simplificação e fiquei com B aqui. O sinal não muda, que continua sendo positivo, né? E agora eu pegar esse outro monômio AC e dividir pelo fator comum, que é o A. Cortar, cortar, e sobrou só o C. Certo? Então isso aqui que é o fator A. Aqui não é diferente. Ora, o fator comum de 15 e 18 é o 3. Então eu vou pegar o 15, que é um monômio, você já viu isso no bimestre passado, no trimestre passado, é eu pegar o 15 e dividir ele pelo fator comum, que é 3. 15 dividido por 3 é 5, certo? Vou colocar o 5 aqui, o sinal de mais, e vou fazer a mesma coisa com 18. Pegar o 18, dividir por 3 e vai dar 6, certo? E botar aqui, certo? Se eu fizer 15 mais 18, o resultado é 33, certo? Se eu pegar 5 mais 6, 11 vezes 3, dá o mesmo 33, certo? Então isso que é a fatoração. Aqui na letra B é a mesma coisa, certo? Eu tenho 4 monômios e eu tenho que pegar o fator comum. Não é difícil de ver que o fator comum aqui é o 5, né? Porque você já viu lá nos critérios de divisibilidade que todo número que termina em 5 ou em 0 é múltiplo de 5. Então, é eu pegar o 5 e botar em evidência, certo? Botar em evidência é pegar esse número que está aqui e dividir pelo fator comum. 5 dividido por 5 dá 1. Vou pegar o sinal que está aqui e vou botar aqui. Vou pegar o outro monômio, 10 dividido por 5 dá 2. Vou colocar aqui. Vou repetir o sinal. 15 dividido por 5 dá 3. Vou pegar o sinal e vou repetir aqui. E por fim, 20 dividido por 5 dá 4. Isso aqui é a forma fatorada com o fator comum em evidência desse polinômio que está aqui. Se eu fizer 5 mais 10, 15, mais 15, 30, mais 20, 50. 4, 7, 9, 10. 10 vezes 5 também deu 50, certo? Então a fatoração com fator comum em evidência é eu pegar o fator comum que tem em cada monômio e dividir individualmente cada um monômio pelo fator comum, certo? No exemplo 2, as expressões elas passam a ser alfanuméricas, né? Ou apenas com letras aqui, como temos na primeira situação. Mas nada muda. O que a gente vai ver? Vai pegar
vai olhar o primeiro monômio e o segundo monômio e ver o que é o fator comum, o que tem nos dois. Ora, nos dois nós temos o A. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o AX e dividir por A. O AX, que é o monômio, e vou dividir pelo fator comum. Vou cortar A com A e vai ficar só X. Vou pegar o sinal de positivo, vou colocar aqui, e vou pegar o AY e dividir por A. Vou cortar e cortar, e vou ficar com Y. Então eu fatorei essa expressão algébrica aqui. Mesma coisa vou fazer na letra B. Na letra B, olha só, 5x mais 15y menos 10e. O que eu olho? Já consigo ver que não tem nenhuma letra nos três monômios que se repetem, que são fator comum. Então o fator comum é só o número. E também aqui não é difícil de ver que o 5 está presente em todos, já que 5, 10 e 15 são múltiplos do 5. Então, o 5 é o fator comum. O 5 que eu vou colocar em evidência. E aí eu vou pegar o 5x e dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes x dá x. Vou pegar esse sinal de mais e vou escrever aqui. Vou pegar o outro monômio, 15y, e dividir pelo fator comum, que é 5. 15 dividido por 5 dá 3. 3 o quê? Y. Vou pegar esse sinal aqui e vou botar aqui, menos. Vou pegar 10z e dividir por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Mas 2 o quê? Z. Ora, isso aqui é a forma fatorada desse polinômio aqui. Isso aqui, a prova, como é que eu faço para saber se eu fiz certo? É só eu pegar e aplicar a propriedade distributiva de volta. Quando eu fizer a multiplicação, tem que dar exatamente esse valor aqui antes. Ó, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3y, mais 15y. 5 vezes menos 2e, menos 10e. Certo? Então eu fiz certo. Vou passar para a próxima. Agora, na próxima, eu já consigo perceber que eu tenho não só as letras, como o número também como fatores comuns, né? Então, o número, eu posso ver que o 5 e o 25 existe fator comum, porque o 25 é múltiplo de 5, assim como o 5 é múltiplo dele mesmo. Então, eu já posso pegar e botar o 5 em evidência. Só que eu tenho aqui x elevado ao quadrado e aqui x. Então, o x também é um fator comum. Mas qual o expoente que eu vou levar? O 2 ou o 1 que está aqui que eu não preciso escrever? Quando o expoente 1 eu não preciso escrever. Então, quando está só o x, eu sei que é x elevado a 1. Ora, eu posso pensar razoavelmente que quando é 5 e 25, qual foi o elemento que eu botei em evidência? O menor, 5. Né? A mesma coisa aqui em cima. Eu tinha 5, 10 e 15. Qual foi o elemento que eu botei em evidência? O menor, 5. Então aqui eu tenho que fazer na letra a mesma coisa. Eu vou botar sempre o menor expoente em evidência. O menor expoente entre 2 e 1 é 1, que eu não preciso escrever. Então 5x é o fator comum. Eu abro meu parêntese e vou fazer, vou fazer aqui do lado. Vou pegar o monômio que eu quero fatorar, 5x ao quadrado, dividir pelo fator comum, que é 5x. Ora, 5 dividido por 5 dá 1. Agora, x ao quadrado sobre x, duas formas, né? Aqui, x ao quadrado. Esse quadrado aqui, esse número 2, quer dizer quantas vezes o x está sendo repetido. Então, isso é x vezes x. Sobre x, eu posso pegar 1x
e cortar com outro x. E me sobrou só esse x aqui. E seria a resposta. E na verdade é a resposta, porque eu falei duas maneiras de fazer. A outra maneira de fazer é lembrar lá das propriedades da potenciação. Eu cortei esse 5 com esse 5, e eu sei que numa divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1 dá 1. 1. Então seria x elevado na 1, só que o 1 como expoente eu não preciso escrever, então daria só x. Qualquer uma das duas formas está certo de eu fazer, certo? Continuando aqui, vou pegar o sinal mais. Agora vou pegar esse outro monômio, 25x ao quadrado, e dividir pelo fator comum, que é 5x. Certo? 25 dividido... Ah, não, aqui não é x quadrado, né? Desculpa, é x na 1. Né? Eu botei aquele 1 ali que está parecendo um 2. Mas um dia isso aqui apaga. Viu? Apagou. Né? Então, 25 dividido por 5 dá 5. X dividido por x, eu corto. Então, me sobrou só o 5. Certo? Então, essa aqui é a forma fatorada desse polinômio aqui. Se eu quiser tirar a prova real, 5x vezes x dá 5x ao quadrado. 5x vezes 25 vezes 5 dá 25x. Certo? Vou agora para a letra D. O que está lá na letra D? A mesma coisa. Ó. Eu já vi que os números todos são múltiplos de 3, então o 3 é um fator comum, certo? Então, 3 ele está em evidência. E também estou vendo que o x é um fator comum. Mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o x? É o de menor expoente. Entre 3, 2 e 1, o de menor expoente é o x. X elevado na 1. E agora vou fazer a divisão de cada monômio pelo fator comum. 12x ao cubo dividido por 3x. 12 dividido por 3 dá 4. X ao cubo dividido por x, potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 1, 2. Menos, o sinal é esse, sinal vai para cá. 6x ao quadrado dividido por 3x. 6 dividido por 3 dá 2. X ao quadrado dividido por x, potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1 dá 1. 1 eu não preciso escrever. Pego o sinal mais o que? O 3x e vou dividir por 3x. Ora, o 3 eu corto com 3 e o x eu corto com x. 3x dividido por 3x dá 1. Essa aqui é a forma fatorada desse polinômio. Certo? Por fim, na primeira página, nós temos o que? Esse outro polinômio aqui. E o que eu posso já perceber? Que eu tenho o número, o x, o y e o z como fator comum. Qual o fator comum entre 15, 20 e 10? Ora, todos eles são múltiplos de 5. Tá? Então, eu já coloquei o 5 em evidência. O x aparece aqui, aqui e aqui. Qual o de menor expoente? O próprio x elevado a 1. Aqui nós temos o y ao quadrado, y ao cubo e y à quarta. Qual o menor expoente? Y ao quadrado. E o z? Nós temos z ao cubo, z ao quadrado e z na quinta. Qual o de menor expoente? Z ao quadrado. Pronto. Esse aqui são os fatores comuns. Agora é só fazer a divisão. 15x
y2z ao cubo dividido por 5x y2z ao quadrado. 15 dividido por 5 dá 3. X com x, cortei, não preciso escrever o x. Y na 2 com y na 2, também não preciso escrever. Só sobrou z ao cubo sobre z na 2. Potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2, que dá 1, e o 1 eu não preciso escrever, certo? Vou pegar esse sinal e vou colocar aqui. Eu vou fazer a próxima divisão. 20x ao quadrado, y ao cubo, z ao quadrado, dividido pelo fator comum. 5x, y ao quadrado, z ao quadrado. 20 dividido por 5 dá 4. X ao quadrado dividido por x, potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1 dá 1, 1 eu não preciso escrever. A mesma coisa vai dar para o y. Y ao cubo, y ao quadrado. Potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2 dá 1, e 1 eu não preciso escrever. E o z ao quadrado e o z ao quadrado, eu cancelo os dois. Vou pegar agora esse sinal, menos, colocar ali. E o que eu vou fazer? Vou pegar esse monômio, 10x ao cubo, y4, z5, e vou dividir pelo fator comum. 5x, y2, z2. 10 dividido por 5 dá 2. X ao cubo dividido por x, potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 1 dá 2. Y, potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 4 menos 2 dá 2. E por fim, o z, potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 5 menos 2, 3. Pronto. Essa aqui é a forma fatorada do polinômio que foi dado. Certo? Então, é só ir fazendo com calma, pegar, ver os fatores comuns, tirar o fator comum e depois ir dividindo cada um dos monômios apresentados sempre pelo fator comum, certo?